Um pequeno garotinho chamado Iruma Takumi é o nosso protagonista, e tudo começa mostrando pra gente que ele está prestes a reencarnar em um novo mundo. Uma linda garota deusa chamada Nori conta que ele foi invocado para Midgard através de um feitiço sagrado de outro mundo, mas aí então do nada ela se desculpa, explicando que ele foi escolhido por acidente para esse ritual de invocação que era destinado para uma outra pessoa. O protagonista fica confuso e pergunta que porcaria tá acontecendo aqui, e ela apenas diz que a presença dele aqui é um erro. A deusa Nori fica explicando que o grande sistema de invocação escolhe de forma aleatória pessoas de vários mundos. Ele não fazia parte da lista de escolhidos, mas de algum jeito o sistema escolheu ele mesmo assim. Essa revelação deixa o protagonista sem entender nada e sem acreditar no que está acontecendo. A deusa Nori explica um pouco mais que o feitiço de invocação é muito perigoso. As leis da Terra e de Midgard falam sobre o grande risco de desestabilizar o mundo completamente. Esse perigo acabou levando à proibição do feitiço. Mesmo assim, uma nação arrogante está usando ele. Nori percebeu a ativação do feitiço e apareceu para diminuir o problema, mas não conseguiu impedir completamente e conseguiu trazer o protagonista aqui para seu domínio por enquanto. Nosso garoto pergunta se outras pessoas invocadas pelo feitiço estão por aqui. Nori balança a cabeça, explicando que essas outras pessoas eram os alvos certos e foram enviados para o Império Sagrado, onde o feitiço teve origem. O rapaz percebeu que sua invocação foi acidental e pede que ela o mande de volta para seu mundo, mas a deusa conta lamentando que isso é impossível. Ela explica que ficou furiosa com os invocadores por sua imprudência e ousadia, então decidiu resolver as coisas, garantindo que eles nunca mais pudessem usar o feitiço. A explicação dela acaba ficando muito complicada e chata pra caramba, até chegar num ponto que o protagonista fica maluco e pede pra ela calar a boca. Nori, então sem mais enrolação, diz que é impossível pra ele retornar à Terra, e mesmo que fosse possível, ele não tem mais um corpo esperando por ele lá do outro lado. E no momento, nosso protagonista é apenas uma simples alma em forma de uma bolinha branca, o que deixa ele chocado por não ter um corpo físico. A deusa Nori fica se desculpando de novo, explicando que os efeitos colaterais da invocação causaram isso, já que ele não era pra ser um dos selecionados. Frustrado e desanimado, o rapaz diz a ela que um pedido de desculpas não vai resolver a sua situação e pergunta o que vai acontecer com ele agora. Então Nori diz a ele para abandonar sua antiga vida e começar uma nova como morador de Midgard. O garoto, muito desconfiado, pergunta se isso vai significar que ele será enviado para aquele império, assim como os outros. A deusa admite que até poderia mandá-lo para lá. No entanto, ela avisa que esse império é um lugar difícil e perigoso, e sendo uma invocação acidental, seu tratamento lá com certeza seria terrível e humilhante. E claro que isso desanima ele, mas Nori diz que vai ficar tudo bem, dizendo que já que ela se sente responsável pela situação dele, ela pretende ajudá-lo. A deusa revela seu plano de mandá-lo para uma nação diferente, onde ele possa ter melhores chances e qualidade de vida, e promete dar a ele sua bênção como um presentinho de brinde. Confuso com as palavras dela, ele escuta a deusa explicar que a situação é bem parecida com aqueles videogames e animes japoneses. Ele vai ser enviado para um mundo de fantasia e também aventura. Ela conta animada que será emocionante para ele, embora o rapaz não sinta nada além de medo e ansiedade. E ignorando as dúvidas dele, Nori pede que ele tente abrir sua janela de status, e para sua surpresa, ela aparece mostrando suas informações. Quando ele dá uma olhada mais de perto, os dados estão mostrando que ele tem agora 17 anos, apesar de ter sido um homem de 40 anos em sua vida passada. Ele também não tem nenhuma função ou trabalho, então Nolan explica que nesse mundo o conceito de vendedor não existe. Em vez disso, existem profissões de combate como espadachim, mago, cavaleiro, ladrão e caçador, assim como profissões de produção como alquimia, ferreiro e carpinteiro. E como as lutas e porradarias não estão interessando o rapaz, ele conta seu desejo de ter uma profissão de produção. Então a deusa concede uma habilidade adequada para o trabalho de produção, assim como outras habilidades iniciais úteis para ajudá-lo em sua nova vida. Ela diz que assim que utilizar suas habilidades com prática e esforço, ele com o tempo terá um status alto, e com isso, ela envia ele para um novo mundo para começar sua jornada. O protagonista então é teleportado para um local tranquilo nas montanhas, perto de um lago, onde ele dá uma olhada no seu reflexo e se acha muito bonitão com esse novo rosto. Ao verificar os itens que Nolin deu para ele encontra comida, dinheiro e uma faca. Quando ele abre a janela de status, ele percebe que pode ser um problema se as pessoas desse mundo descobrirem que ele tem a bênção de uma deusa. E esse pensamento faz ele descobrir que pode esconder suas habilidades especiais. Então, ele esconde tanto sua bênção quanto sua habilidade de caixa dimensional de itens. Depois que ele continua explorando suas habilidades, ele percebe que também possui diversas habilidades mágicas, e muito curioso, ele decide testá-las. Ele não tá querendo usar magia de fogo com medo de que possa incendiar a floresta inteira. Em vez disso, ele começa com a magia de terra, seguida por magia de vento e água. Observando os feitiços em ação, ele sente uma onda de felicidade e empolgação, pensando consigo mesmo que esse é realmente um mundo de fantasia. E determinado a aprender muito mais sobre isso, ele parte em busca de uma vila. Enquanto caminhava, ele tropeça em um pedaço de madeira e usa sua habilidade de avaliação para reconhecê-la como um tipo de madeira especial. Seu material de alta qualidade vem de um tipo de monstro e pode ser usado para criar cajados, itens mágicos e lanças. O garoto, empolgado com a descoberta, usa sua habilidade de ferreiro para mudar a madeira em uma lança resistente. E quando ele dá uma olhadinha nos vários recursos da região, como
como por exemplo a madeira mágica, ele pensa que as plantas também podem ser únicas e diferentes. E assim que ele pesquisa um pouco mais, ele descobre que a região está repleta de plantas úteis e medicinais. Então ele começa a juntar o máximo que ele pode, mas percebe que não cabe tudo em sua bolsa. Então guarda o excesso em sua caixa de itens, que para a sorte dele tem espaço infinito. De repente, uma garotinha corre em sua direção desesperada e se esconde atrás dele. Ele vê que ela está sendo perseguida por um coelho enorme e feroz. Ele rapidamente percebe o tamanho absurdo desse coelho assassino e pega sua lança para defender a garotinha. Mas a garota avisa que esse coelho aqui na frente dele é carnívoro. E isso deixa o nosso garoto se cagando de medo. E quando a criatura dá um pulo para comer ele, o rapaz consegue derrubar o coelho com sua lança, o que mata ele na mesma hora. O garoto fica sem acreditar, surpreso por ter conseguido derrotar uma fera tão perigosa. E essa vitória dá para ele o título de guerreiro, mesmo que sem querer. A garota agradece por salvá-la e ele pergunta de onde ela é. Ela explica que vem de uma vila próxima, bem pertinho daqui, e que estava passeando pela floresta enquanto coletava plantas medicinais. Ele pergunta se pode acompanhá-la de volta até a vila, e ela concorda toda fofinha e alegre. Ele se sente aliviado e dá um sorriso, mas antes de partirem, ela pergunta se ele não vai levar o coelho com chifres, e até conta uma coisa interessante. Esse coelho é considerado uma comida deliciosa, então ele rapidamente guarda o bichão em sua caixa de itens, explicando que embora ele não possa guardar seres vivos, guardar objetos inanimados como cadáveres não é nenhum problema. A garota fica impressionada com a habilidade dele com a caixa de itens, e fica elogiando o rapaz sem parar, se apresentando como Molly. E o nosso garoto, muito educadinho, também se apresenta. O nome dele é Takumi, e a cena muda para o Império Sagrado, onde os três humanos invocados se encontram confusos com a situação. Uma mulher encapuzada se aproxima deles, dando as boas-vindas ao novo mundo. Ela explica que eles foram invocados aqui para usar seus poderes de heróis para salvar o reino. No entanto, essa explicação rápida só aumenta a confusão deles. Ela então se apresenta como Elizabeth, a primeira imperatriz do Império da Sagrada Terra, e até revela seu rosto. Essa expressão fria está emanando uma energia de alguém que pode te trair a qualquer momento. Então vemos que entre os outros três, uma garota chamada Akane acaba ganhando uma habilidade única chamada de Revelação Divina. Essa habilidade concede a ela uma visão sagrada, que manda ela confiar em seus instintos, pois eles irão guiá-la para as decisões certas. E seguindo seus instintos, Akane decidiu não confiar nem um pouco em Elizabeth, porque tudo em sua aparência e também aura é um alerta de perigo. Nosso protagonista Takumi chegou na vila da garotinha. Os pais de Molly agradecem bastante a ele por ter salvo sua filha, e o pai se apresenta como Banga, o caçador, e a mãe como Marta. Takumi pergunta se ele poderia ficar aqui na vila por um tempinho, e eles concordam muito alegres, falando que a sua vila é muito rica em plantas especiais, e até possui um campo de minério por perto, o que deixa o garoto muito animado. Banga então apresenta Bobon, que está sempre perto como um ferreiro da aldeia. Takumi agradece aos moradores por deixá-lo ficar, mas eles informam que não tem uma pousada na aldeia, e se oferecem para fazer uma casa para ele, o que deixa o rapaz muito feliz. Eles mostram um terreno onde sua casa será construída, e o ferreiro Bobon reúne os moradores para ajudar na construção. Takumi decide ajudar também, utilizando magia de terra para nivelar o solo. Os aldeões ficam impressionados com esse moleque que pode usar magia, mas o esforço drena uma grande quantidade de sua energia mágica de mana. Então Banga aconselha o rapaz a guardar sua energia e deixar o resto dos homens cuidar do trabalho. E mais tarde, a casa do garoto é finalizada, e ele então usa suas habilidades de carpintaria e ferraria para criar alguns móveis básicos para torná-la mais bonitinha. E se sentindo acomodado, ele verifica sua janela de status e se pergunta se é possível mudar sua profissão de guerreiro. E para sua surpresa, uma opção de trocar de profissão aparece. Então, muito animado, ele escolhe alquimia e ferreiro como suas profissões principais e se dedica a esses trabalhos. E acompanhado do ferreiro Bobon, ele coleta minérios de ferro, prata e cobre, e até descobre um material raro, infundido com mana, chamado minério de ferro mágico, e decide transformá-los em barras. Takumi começa com minério de ferro, percebendo que nesse mundo o processo não requer uma fornalha, tudo graças à magia. E utilizando uma combinação perfeita de alquimia e magia de terra, ele transforma com sucesso o minério bruto em barras perfeitas. Mas esse processo consome uma grande quantidade de mana, mas ele se esforça para continuar, motivado a fazer o máximo de materiais possíveis. Aí então, mais tarde, a garotinha Molly traz o jantar e dá de cara com o moleque desmaiado devido ao cansaço. Quando Takumi recupera a consciência, ele explica que se esforçou demais e esgotou sua mana completamente. Marta, a mãe da garotinha, dá uma bronca nele por ser um viciado em trabalho, e o pai da garota entrega uma poção de cura que restaura sua energia. E foi a partir desse dia que Marta e Molly ficaram acompanhando o garoto sempre para garantir que ele não exagere novamente. O garoto continua fazendo alquimia, transformando minérios em barras ao longo de vários dias, e conforme o tempo passa, ele consegue extrair pequenas quantidades de metais preciosos como ouro, chumbo, titânio e estanho. Usando esses materiais, ele cria panelas e algumas outras ferramentas de alta qualidade, e seu esforço incansável eleva seus níveis de alquimia e ferreiro. E depois vemos Takumi aprimorando suas habilidades de ferreiro, recebendo orientação de Bobon. O garoto está ajudando ele com magia de fogo durante o trabalho, e juntos eles criam uma lâmina perfeita, que Bobon, orgulhoso, conta ser a melhor criação dele até hoje. O nível de ferreiro de Takumi saltou para os 40, enquanto seu nível de alquimia fica para trás, no estágio 33, e por isso ele fica um pouco desanimado, já que
que seu verdadeiro objetivo é se destacar como um grande alquimista. E mais tarde, Takumi se aproxima do pai da garotinha, pedindo poções para que ele possa tentar fazer algumas iguais. Ele quer fazer poções mágicas utilizando plantas que ele coletou. Banga concorda, mas só tem poções básicas para oferecer, e o rapaz aceita de bom grado. Em seguida, a gente vê Takumi preparando poções como se ele fosse um tipo de bruxa maluca preparando um feitiço. Esse processo tá lembrando ele de sua infância, quando ele fazia vários experimentos sem parar. Assim que uma poção fica pronta, ele percebe que sua cor é bem diferente daquela que ganhou de Banga, e consegue sentir uma pequena quantidade de mana saindo de dentro dela. Ele pensa que isso foi por causa do uso de água preparada com magia aquática, e fica ansioso para aprender um pouquinho mais de receitas e poções. E sem parar por aí, vemos Takumi mastigando algumas plantas venenosas de propósito. E quando ele fica envenenado, ele se cura com seu feitiço mágico. É muito doloroso, mas pelo menos funciona. Isso é para ganhar resistência a veneno e também paralisia. Enquanto aprimora sua habilidade de magia de luz, ele percebe que esse jeito perigoso é a maneira mais rápida de desenvolver resistência, embora esteja longe de ser o jeito mais seguro. Mas graças a esse treinamento arriscado, ele desbloqueia a magia de purificação. Mas então, assim que ele comemora seu progresso, um gigantesco javali de pele grossa de nível 25 aparece bem diante dele, e segurando sua lança, Takumi se prepara para se defender. O javali então ataca, e o garoto arremessa sua faca contra ele, mas a lâmina não causa danos. Ele então, desesperado, ataca com sua lança, que acaba se quebrando em vários pedaços. Agora, ele precisa utilizar feitiços. Ele invoca uma bola de pedra e uma lâmina de vento, mas nenhum deles tem efeito. Frustrado e também encurralado, o garoto pensa bastante para achar um plano, mas de repente percebe um movimento vindo de trás, e nota que tem uma aranha venenosa por perto, e já imaginando o pior, ele se prepara para outra luta. Só que então ele percebe que essa aranha está ferida, e antes que ele possa reagir, o javali ataca novamente. Então o garoto se prepara para o impacto, mas a aranha, por incrível que pareça, chega para ajudar, cegando o javali e fazendo com que ele erre o ataque. Embora o javali esteja atordoado, o garoto continua sem saber como vai finalizá-lo, mas em um momento de motivação, ele utiliza sua habilidade de decomposição derivada da alquimia, e o feitiço esmaga o javali blindado por dentro, derrotando ele imediatamente. À medida que o javali cai, o garoto ganha habilidades em artes marciais e combate mágico, deixando ele sem acreditar que sua magia de criação salvou ele. Takumi então verifica a aranha venenosa, percebendo que ela está à beira da morte, e grato pela sua ajuda, ele agradece a aranha, vendo que ela se arriscou para salvá-lo, e usando seu feitiço de cura, ele restaura a força da aranha e se prepara para ir embora, achando que tudo terminou bem. No entanto, uma notificação aparece de repente, informando que ele pode domar essa aranha. Surpreso com essa opção, ele fica confuso, e quando a aranha fica encarando ele com seus 8 olhos brilhantes e fofinhos, o rapaz não consegue dizer não. Ele pergunta se ela quer se juntar a ele, e ao concordar, eles desbloqueiam uma conexão telepática para conversar. Então, curioso, ele pergunta se ela já tem um nome, mas ela não tem, e ao notar o padrão em forma de folha em suas costas, ele decide chamá-la de Kaede. E assim que a aranha aceitou seu novo nome, ela evoluiu para uma aranha assassina, e até mesmo sua perna ferida se regenera. Em seguida, Takumi volta para a aldeia, mostrando todo orgulhoso o gigantesco javali blindado que ele derrotou. Os aldeões ficam de boca aberta, muito surpresos por ele ter conseguido derrotar uma fera tão insana sozinho. A garotinha Molly rapidamente percebeu uma aranha grande pra caramba em suas costas, e essa informação assusta os outros aldeões. Mas o garoto manda todos eles ficarem tranquilos, explicando que Kaede é um monstro domesticado, e o pai da garotinha fica sem acreditar, comentando que domesticar um monstro do tipo inseto é algo nunca visto antes. E sem querer continuar nesse assunto, Takumi pede que todos eles se concentrem no javali, sugerindo que todos eles façam um grande banquete utilizando ele. Os aldeões ficam chocados com sua generosidade em compartilhar uma criatura tão valiosa, mas ele ignora, pois sempre fica feliz em compartilhar com os outros. E logo, toda a aldeia se junta para um banquete comemorativo. Enquanto comem, Banga entrega para o garoto as presas do javali e o couro que sobrou, explicando que esses itens podem valer um bom preço em uma cidade grande. Takumi pergunta curioso sobre a cidade mais próxima, e Banga diz que é um lugar famoso e que ele iria gostar bastante de ir lá. A cena então muda, mostrando a aranha Kaede brincando com as outras crianças da vila, assim conquistando a amizade dos moradores. Observando tudo e muito animado, o ferreiro Bobon diz que a aldeia se tornou muito mais alegre e iluminada desde a chegada de Takumi. Banga concorda, mas pensa que Takumi não parece ser o tipo de cara que iria gostar de morar em uma vila pequena para sempre. Enquanto isso, do outro lado, Norin está observando Takumi de longe, satisfeita em ver ele fazendo sucesso. Outro ser divino se junta a ela, perguntando o que Norin está esperando que o garoto faça. Norin fica um pouco ignorante, falando que não é da sua conta, mas o outro ser divino fica insistindo na pergunta, e Norin revela que deu a Takumi um corpo especial com a sua bênção, e até mesmo enviou o rapaz um ano no passado, antes que o feitiço de invocação do Império Sagrado fosse ativado para chamar aquelas outras 3 pessoas. A deusa Norin conta que não tem nenhuma intenção secreta por trás dessa decisão, mas a sua expressão revela seus verdadeiros pensamentos, dando a entender que ela pode sim ter um plano e uma grande missão para o protagonista.
E depois, na manhã seguinte, nosso protagonista Takumi acorda e ele percebe que tá amarrado na cama. Na mesma hora, ele entende que foi a aranha Kaede quem fez tudo isso. Ela então se desculpa, explicando que tem se sentido sozinha, já que ele tem estado muito ocupado ultimamente e só queria chamar a atenção dele. E percebendo que ele realmente ignorou ela esse tempo todo, o rapaz admite que o trabalho de alquimia tem tomado todo o seu tempo para descansar e conversar com os outros. Então ele decide tirar o dia de folga e aproveitar com Kaede, e esse simples favorzinho deixa ela animada. E no momento em que os dois se preparam para aproveitar o dia, Marta entra com o almoço de Takumi e imediatamente percebe a situação esquisita. Para ela, parece que alguma coisa bizarra está acontecendo entre Takumi e a aranha. Mas o garoto insiste que não é nada do que ela está imaginando. Ele não está sendo devorado. Marta aceita a explicação dele assim de boa, mas não consegue deixar de notar a linda seda que Kaede produziu. E muito interessada, ela tem a brilhante ideia de pegar o máximo de seda possível da aranha, pois ela está vendo isso como uma grande chance de ouro. E mais tarde naquele dia, Marta está mostrando para todo mundo uma camisa que ela fez com a seda da aranha, e as outras mulheres da vila ficam enlouquecidas com a textura e qualidade. E o garoto se surpreende com a animação delas. Ele descobre que a seda da aranha é considerado um item de luxo e muito raro. Geralmente apenas os nobres conseguem. E Marta, que não é nem um pouquinho besta, percebeu essa chance lucrativa e pergunta a Kaede se ela pode produzir mais tecido. A aranha então obedece e rapidamente libera mais de sua seda, mas o processo é demorado. Isso significa que ela não vai ter mais tempo para passar com Takumi. No entanto, o rapaz está um pouquinho decepcionado, pois ele estava ansioso para passar o dia com ela. Mesmo assim, ele sabe que tem outras responsabilidades para cumprir. Então ele não está assim tão incomodado. E já faz cerca de um mês que Takumi chegou nessa vila, e ele começa a planejar seus próximos passos. Ele pretende ir para a cidade para aprimorar seus estudos em alquimia, mas a ideia de se despedir dos aldeões que acolheram ele com bastante carinho deixa ele em dúvida. Então depois ele vai visitar o ferreiro Bobon na casa de ferreiros para continuar fazendo ferramentas, e juntos eles conseguiram criar uma placa peitoral que se ajusta perfeitamente a ele. E também fizeram um par de botas resistentes com bicos de aço. Bobon está orgulhoso do trabalho deles e fala que as botas são excelentes para chutar coisas em momentos complicados. Mas o garoto Takumi, sempre sendo um cara tranquilo, fala para Bobon que ele não tem intenção de lutar porque está motivado apenas em ser um grande alquimista. Nesse momento, Banga aparece, satisfeito em ver a armadura de Takumi finalmente completa. No entanto, tem um pouco de tristeza em sua voz. Ele sabe que Takumi não pode ficar na vila para sempre. Se ele quiser expandir seu negócio de produção e ir para a cidade é o próximo passo para seu futuro, porque é onde Takumi vai conseguir vender mais de seus produtos, ter acesso a um suprimento confiável de materiais e realmente ter sucesso. Banga então conta que um comerciante da cidade grande vai passar pela vila em alguns dias e que já conseguiu uma carona para Takumi voltar com ele. E embora todos estejam tristes ao vê-lo partir, eles entendem que é o melhor a se fazer e até encorajam o rapaz a começar a se preparar para a viagem. E grato por todo o apoio, Takumi agradece e volta para casa para começar a fazer as malas. No caminho, ele encontra Marta, que está carregando um balde de carne. Ele pergunta curioso o que ela está fazendo, e Marta explica que está indo se livrar das entranhas de um coelho com chifres que Banga havia capturado. Pelo visto, as entranhas são a parte mais deliciosa do coelho, mas também são difíceis de tratá-las com segurança, e sem o equipamento adequado para remover doenças e parasitas, eles não têm escolha, a não ser jogar a carne fora. Mas Takumi teve uma ideia melhor. Ele se abaixa e utiliza sua magia de purificação para limpar a carne, tornando ela segura para o consumo. Marta então agradece, mas também está um pouquinho chocada com o que acabou de testemunhar. Ela diz que a magia de luz é incrivelmente rara nesse mundo, e se por acaso as pessoas descobrirem que Takumi é um usuário, provavelmente atrairia muita atenção indesejada. Então, ela aconselha ele a manter essa habilidade em segredo quando deixar a vila, e reconhecendo o aviso, Takumi promete ser cuidadoso, mas enquanto estiver aqui, ele planeja utilizar todo o seu poder para melhorar a vida dos aldeões, e nos próximos dias, ele começa a trabalhar utilizando magia de terra para construir um muro de tijolos resistentes para reforçar ainda mais as defesas da vila, e para facilitar ainda mais, ele faz uma bomba de água e até adiciona algumas outras coisinhas para facilitar ainda mais a vida dos moradores. E quando ele termina, a vila parece completamente mudada para melhor. Então, quando o comerciante da cidade grande finalmente chega, ele fica tão surpreso com as melhorias que mal reconhece o lugar. Banga então se aproxima para cumprimentar o velhote Papek, o comerciante, e depois de finalizar um acordo comercial, Takumi se aproxima, pronto para partir. O velhote Papek, que já ouviu falar bastante de Takumi através de Banga, se apresenta, e todo mundo pergunta se Takumi está levando tudo o que precisa. O rapaz fala que não esqueceu nada e que tá tudo pronto, mas tem uma última coisa que ele precisa fazer antes de ir embora. Ele então enfia a mão na bolsa e pega uma poção e entrega ela para Banga, e explica que já deixou mais ou menos umas 100 poções na casa dele, falando que ele deve usá-las em caso de emergência para curar qualquer morador. O velhote Papek, vendo essa poção, pede para dar uma olhada mais de perto e fica surpreso com a sua qualidade, pois é sem dúvida uma poção de altíssimo nível. No entanto, o garoto parece não entender muito bem o valor de sua própria criação. Em seguida, o restante dos aldeões se juntam
para se despedir de Takumi, e o comerciante Papek fala que vai esperar na carruagem até que todos tenham se despedido. A garotinha então acena para a aranha Kaede, que está dormindo super de boa nas costas de Takumi. Depois, Marta entrega para o garoto uma roupa feita de seda, um presente que precisou de todas as mulheres da aldeia para ser feito, e emocionado com o trabalho delas, Takumi agradece pela gentileza, especialmente considerando o pouquíssimo tempo que ele passou na aldeia. Ele então entra na carruagem, e os aldeões se despedem com muita saudade, e lembrando que ele sempre será bem-vindo em sua vila. E enquanto a carruagem segue em direção à cidade grande, Papek fala sobre o quanto os aldeões parecem gostar de Takumi. Até os outros na carruagem falam sobre a despedida emocionante, percebendo que Takumi era mais como parte da família dos aldeões do que um simples convidado. Isso chegou no ponto em que a sinceridade da despedida tocou o coração deles. Falando nisso, o cara loiro se apresenta como Hatch, enquanto o ruivo é Ryo, e o cara grandão com cara de brabo é Bogar. Eles explicam que fazem parte de um grupo de aventureiros de nível C, que atualmente estão servindo como guarda-costas de elite, e no entanto, eles admitem que não tem muito o que fazer nessa região tranquila. Isso faz a missão ficar longa e muito chata, em vez de uma missão perigosa. Ryo então percebe que Takumi está agarrando sua bolsa com força, e pergunta se tem alguma coisa preciosa lá dentro. O garoto responde que sua aranha assassina de estimação está aqui, e realmente Kaede está dormindo lá dentro. O grupo fica surpreso ao ver que Takumi conseguiu domar uma aranha assassina, o que faz um dos caras perguntar se ele pode dar uma olhadinha. No entanto, seu comportamento assustador faz com que a aranha dê uma porrada no rosto dele. Na mesma hora, Takumi começa a se desculpar pelo comportamento de sua aranha de estimação, mas os outros falam que não precisa disso, pois aquele idiota mereceu. O cara loiro Hatch até dá uma brincada falando que a aranha pode acabar criando um certo medo de humanos depois da cara feia que o outro aventureiro mostrou pra ela. Mas isso não vai acontecer, pois Kaede pareceu ter gostado bastante de Bogar. Enquanto o grupo continua elogiando Kaede, Papek chama Takumi para a frente da carruagem, para conversar sobre as poções que ele viu antes. Ele pergunta se o garoto tem mais em estoque, e é claro que ele tem interesse em comprá-las. O garoto concorda com a ideia, mas antes que a conversa possa continuar, um dos cavalos para de repente, sinalizando problemas logo à frente. Uma grande horda de goblins cercou a carruagem. Todos estão se preparando para atacar. Os aventureiros já perceberam que alguma coisa está rolando, mas em vez de entrar em pânico, eles parecem animados com a chance de finalmente ter alguma ação e porradaria. Eles dizem a Takumi e ao comerciante Papek para ficarem parados e recuados, enquanto eles cuidam da situação. E com mais ou menos 20 goblins em campo, os aventureiros avançam, confiantes de que podem derrotar todos eles. Ryo dispara flechas com seu arco com precisão, enquanto Bogar e Hef estão esmagando os goblins com facilidade, derrotando todos à sua frente. A luta termina bem rapidinho, e o grupo começa a avaliar os goblins para coletar suas pedras mágicas. A aranha Kaede está vendo a bagunça com um pouquinho de interesse, falando que gostou muito do aventureiro Bogar, mas ela conta que não foi muito com a cara dos outros dois. E após a batalha, todos eles voltam para a carruagem, e a jornada continua por mais 3 dias. E quando finalmente chegam na cidade grande, o grupo chamado Presa de Leão, que acompanhou o protagonista e também um comerciante, vão direto para a guilda dos aventureiros, para avisar sobre o sucesso de sua missão de guarda-costas. O garoto Takumi acompanha eles, pois ele precisa se registrar na guilda se estiver querendo continuar nessa cidade. O certo seria ele se juntar à guilda dos alquimistas, mas como essa cidade não tem uma, virar aventureiro é sua única opção. O recepcionista então explica para Takumi que o cartão da guilda de aventureiros pode servir como tipo de identificação, contanto que ele conclua pelo menos uma missão simples por mês, e o cartão não vai expirar. E com essa pequena informação, nosso garoto se registra como aventureiro e apresenta Kaede como sendo seu animal de estimação, finalizando toda a chata papelada. E com o registro concluído, Takumi vai até a companhia comercial do comerciante Papek para negociar o acordo sobre as poções. Ele conta que tem mais ou menos 103 poções em estoque, cada uma delas de altíssima qualidade. O velhote fica impressionado e oferece 10 moedas de prata para cada poção de cura e vigor, e 50 moedas de prata pelas poções de mana. O garoto calcula rapidinho que esse acordo vai render a ele mais de 7 milhões de ienes, se fosse converter para a moeda do Japão. E chocado com essa grande quantidade, ele acha que é muito dinheiro, mas o velhote fala que na verdade é um preço bem justo, dizendo que ele poderia até ganhar muito mais se criasse uma boa reputação como produtor de poções. E o comerciante Papek, já sabendo dos planos de Takumi para se tornar um grande produtor na cidade, aconselha ele a encontrar uma casa com uma oficina para maior eficiência e facilitar o trabalho. O garoto percebe que nem sequer havia pensado onde iria passar a noite, então para ajudá-lo, Papek chama seu assistente e pede que ele mostre ao rapaz uma propriedade bonita e com um preço ótimo. Então, quando Takumi finalmente vê a propriedade, ele percebe que ela parece mais uma grande mansão do que uma simples casa. E se sentindo desconfortável nesse espação todo, ele se pergunta se vai realmente conseguir pagar por um lugar tão luxuoso. O assistente, no entanto, fala que a mansão é muito barata, e o nosso moleque já pergunta se alguém por acaso morreu aí dentro, ou se tem fantasmas, mas o cara responde que tá de boa e que ele pode confiar. Takumi então percebe que tem uma espaçosa oficina dentro da mansão, e que vai facilitar bastante o seu trabalho, e percebendo os benefícios a longo prazo, e sabendo que vai ter dinheiro suficiente com o acordo das poções, ele decide seguir em frente.
E após um momento pensativo, ele diz ao assistente que já decidiu que vai ficar com a mansão. O cara fica surpreso com a decisão de Takumi e garante que vai ajeitar a papelada agora mesmo. E ele diz a Takumi que ele pode se mudar já amanhã. E enquanto eles estão caminhando pelas ruas da cidade, nosso garoto sente um cheiro horroroso no ar. E vendo que Takumi percebeu esse cheiro podre, o assistente conta que esse fedor do caramba está vindo dos esgotos da cidade. Ele conta que os ricos utilizam purificadores mágicos para limpar seus esgotos, mas os principais esgotos da cidade não têm esse luxo devido à raridade e ao alto custo dos purificadores mágicos, que normalmente são encontrados apenas em ruínas antigas e masmorras. E de vez em quando os sacerdotes são contratados para purificarem manualmente os esgotos com magia, na maioria das vezes eles continuam imundos e fedorentos. No dia seguinte, Takumi e Kaede estão em sua nova casa, e o rapaz rapidamente começa a pensar em uma solução para o problema de esgoto. Ele visita a propriedade do comerciante para conseguir quartzo e argila, e utilizando magia, ele junta os materiais e combina magia de fogo com magia de espaço-tempo para assá-los com eficiência. O processo é muito cansativo, e após esgotar toda a sua energia de mana, o garoto precisa beber algumas poções de mana para se recuperar. Apesar do cansaço, seu trabalho pelo menos compensou o esforço, pois ele conseguiu criar com sucesso um banheiro moderno em um mundo medieval. Pouco tempo depois, o garoto Takumi escuta um grito alto vindo da sala de estar, e correndo para ver o que é, ele encontra Papek completamente cercado de seda da aranha Kaede. O garoto fica sem acreditar e pergunta por que diabos ela fez isso, e Kaede, todo inocente, explica que achou que o comerciante Papek iria achar divertido. E realmente ela estava certa, o velhote achou a seda tão confortável que está querendo tirar um cochilo aqui mesmo, mas confessa que levou um baita de um susto, pensando que iria ser devorado pela aranha assassina. O garoto pede desculpas pelo comportamento de sua aranha de estimação, mas o comerciante manda ele não se preocupar, dizendo que está tudo bem, apesar de ter sido enrolado assim do nada e ter levado um belo de um susto. Então, ele pede para usar o banheiro de Takumi, porque ele quase se borrou de medo. E momentos depois, o velhote sai do banheiro com os olhos arregalados, querendo saber que maravilha de banheiro é esse aqui. O garoto explica que é um vaso sanitário, que ele mesmo inventou. Ele colocou um dispositivo mágico de purificação que limpa automaticamente após o uso. Ele conta que assim que alguém usa, o dispositivo coloca magia de purificação para decompor os resíduos e materiais inorgânicos, que logo depois são descartados na descarga. O velho fica impressionado e de boca aberta com a ideia genial desse garoto, mas então ele se lembra que criar um dispositivo assim iria exigir que alguém tenha talento para a raríssima magia de luz. O garoto rapidamente percebe que pode ter sido descuidado, se lembrando do aviso de Marta para não utilizar sua magia de luz na frente dos outros, e muito preocupado com as possíveis consequências, ele implora ao comerciante que mantenha tudo isso em segredo. E o velhote, já sabendo da gravidade da situação, promete não contar a ninguém. No entanto, ele tá querendo um favorzinho em troca. Ele precisa daqueles vasos sanitários e pergunta animado para Takumi se ele pode fazer pelo menos uns 100 daqueles. O garoto fica um pouco nervoso, se lembrando do grande esforço que foi necessário para fabricar apenas um. Mas com esse velhote enchendo o saco dele, ele não tem escolha. Mas ele avisa que vai precisar que o velhote forneça os materiais necessários. O velho comerciante fica animado e aceita o acordo, mas lembra que não é certo que Takumi faça todo esse trabalho sozinho. Então ele sugere que Takumi contrate alguns servos. Essa sugestão deixa o garoto um pouquinho chocado, já que ele é 300% contra a ideia de escravidão. E o velhote Papek, no entanto, fala que se Takumi quiser manter suas habilidades em segredo, ter um servo é a opção mais segura. Magia de luz é um grande talento, o que faz de alguém um escolhido por Deus, e a Igreja da Luz Divina não veria com bons olhos plebeus tendo acesso às formas de purificação através dos banheiros de Takumi. É dito que a igreja, que consegue bastante dinheiro controlando a magia de purificação, provavelmente iria tentar forçar Takumi a se juntar a eles. Mas Papek diz ao garoto para ficar tranquilo, dizendo que já tem um plano para lidar com a igreja, então Takumi não precisa se preocupar com eles por enquanto. O comerciante então fala que manter a igreja no escuro sobre sua magia de luz é necessário, e é por isso que contratar um escravo pode ser a opção mais segura. Mas Takumi continua muito contra essa ideia, falando que vai ser melhor ele cuidar de todo esse trabalho sozinho. Mas antes que eles possam discutir um pouquinho mais, o cartão da guilda de Takumi de repente começa a brilhar. Ele verifica, curioso, e acha uma notificação, exigindo que ele faça uma missão de verificação para manter seus status de aventureiro. E percebendo que ele não vai ter mais tempo para cuidar da produção de banheiro sozinho, mesmo ele sendo contra, ele concorda com a ideia do comerciante Papek. O velhote então leva Takumi para a empresa comercial, garantindo que eles são os melhores mercadores de servos que estão disponíveis. Então, enquanto o velhote vai negociar um bom preço com o proprietário, Takumi sai para dar uma volta no lindo jardim, atraído por sua beleza. E chegando lá, ele percebe uma belíssima garota elfa sentada sozinha na varanda. Mas antes que ele consiga dizer qualquer coisa, ela manda o moleque cair fora. E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final da segunda parte desse anime. Quer continuação, já sabe, né? Deixa sua inscrição e seu likezão. Tamo junto, mandou, até a próxima.